dia, povo de Deus. Tá fraquinho? Bom dia. A paz do. Cumprimente o seu irmão, cumprimente a sua irmã. Pegue na mão dele, eu quero que você pegue na mão dele. Diga: olha, bom dia vencedor, em nome do Senhor Jesus. Diga: Deus abençoe tua vida, para a glória, para a honra do santo nome de Deus. Oh, glória a Deus, amém, amém, gente. Faz assim: Deus te abençoe, pastor. Amém, eu recebo essa bênção, amém, gente. Podemos assentar, irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que bom que você veio nesse feriado nacional, né? Que é o dia do trabalhador, né? Em nome de Jesus. Cadê os trabalhadores aí? Dá glória a Deus aí. Eita glória. Irmão, eu creio que Deus vai te abençoar muito hoje, amém, não amém, gente? Eu quero que você proponha isso no teu coração, que verdadeiramente você vai sair daqui abençoado, amém, não amém, gente? E Deus vai nos abençoar, bem? Abra a tua Bíblia, por gentileza. Você vai me esperar na segunda livro de Crônicas, capítulo de número 2. É no início da Bíblia, tá? Segunda de Crônicas, capítulo de número 2. Como é um culto, né, num dia especial, nós vamos aqui nesta manhã falar sobre, né, aquilo que tem a ver com a nossa vida profissional, com o nosso sonho, com o nosso projeto. Quem tem sonho aqui? Levanta a mão. Eu tenho, muitos na verdade. Quem tem projetos aqui? Quem trabalha aqui? Em nome de Jesus, amém? Então essa palavra é para mim e para você. Diga glória a Deus, pessoal. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar essa palavra em nome de Jesus, que eu creio que vai te dar instrução para que você viva, né, a realização do seu projeto. Então repita assim comigo: eu vou receber hoje instrução para que o meu projeto se realize. Amém, não amém, gente? É uma coisa bem focada hoje, que eu quero que você entenda, tá bom? Então vamos lá, introdução, preste atenção. Na primeira livro dos Reis, no finalzinho do segundo livro de Reis, melhor dizendo, a palavra do Senhor, primeira de Reis, o que eu estou falando? No finalzinho do primeiro de Crônicas, capítulo de número 28, a Bíblia vai falar que Davi, ele vai chegar para Salomão, e ele vai passar para Salomão o projeto da casa do Senhor, do templo, o antigo templo que nós conhecemos, o primeiro templo no qual a glória desceu, que depois em Neemias o povo chora por causa dele, aquela coisa toda. Então em 1 de Crônicas, ali capítulo 28, a Bíblia vai dizer assim no verso 11: e deu Davi a Salomão seu filho o risco. Quando eu falo risco, é o projeto das suas casarias, das tesourarias, dos cenáculos, das recâmeras, e também da casa do propiciatório. Agora verso 12: e também deu o projeto de tudo que surgiu em seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, das turmas dos sacerdotes, dos levitas, de obra de ministério da casa do Senhor, de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Assim deu o risco, o projeto, Davi para Salomão. Então presta atenção. Salomão, ele assume o trono de seu pai, mas só que ele assume o trono com um grande projeto para ser realizado, que é a construção do templo de Deus. Então quando Salomão, ele assume o reinado de seu filho, de seu pai Davi, a Bíblia mostra que ele assume com um grande projeto a ser realizado. Assim como você tem projetos hoje que talvez você queira executar. Talvez você fale assim: pastor, o meu sonho, o meu projeto é montar uma empresa para mim. Irmãos, hoje a vida, né, vou falar diretamente esse assunto, que é dia do trabalhador. Então vou tratar desse assunto hoje, amém, não amém, gente? Tá bom? Então vamos lá. Então talvez algumas pessoas estão aqui hoje e têm um sonho, têm um projeto de montar a sua empresa, a sua loja. Outras pessoas às vezes têm o projeto de reformar a tua casa. Tem pessoas que têm um projeto dentro do seu coração
de realizar algo na vida, de estudar. Às vezes algumas pessoas, pastor, o meu projeto é estudar, é me formar em medicina, advocacia, pedagogia, sei lá mais o que, teologia. É um projeto da pessoa. Então, quando nós aprendemos, né, como Salomão, que ele assume o reino com o projeto, se equivale a eu e você hoje também, que às vezes temos um projeto na vida. Pastor, eu tenho um projeto de viajar, seja ele qual for. A Bíblia fala que depois que Salomão ele assumiu o reino com esse projeto, ele vai fazer, nós vamos tirar hoje 4 lições para a nossa vida, que Salomão ele tomou em relação a esse projeto. Tem mais, mas nós vamos aprender 4 lições que Salomão, a postura que Salomão teve para que esse projeto, que é a construção da casa do Senhor, se realizasse. E eu creio que se eu e você aplicar também, nós também realizaremos o projeto em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Então vamos agora compreender? Então você abriu aí 2 Crônicas 2, verso 1, tá certo? Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Primeira coisa que aconteceu para execução do projeto que Salomão recebera de seu pai. Diz assim, 2 Crônicas capítulo 2, verso 1. Vamos ler comigo, gente? Depois de 4 anos no reino, Salomão, a Bíblia vai mostrar isso daqui para nós, ó. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, 80.000 que cortassem na montanha, 3.600 inspetores para inspecionar sobre eles. Então a primeira lição de hoje, repita assim comigo em voz alta, diga assim comigo, diga, mais forte, diga, determinou. Depois de 4 anos que Salomão estava no reino, a Bíblia mostra, e quando ela mostra detalhes não é à toa, a Bíblia mostra no capítulo 2 de 2 Crônicas, verso 1, que a Bíblia fala que Salomão, ele o quê? Determinou construir o templo do Senhor. A primeira lição para nós hoje é sobre isso, irmãos, sobre ser pessoas que determinam as coisas. Sabe, a gente precisa ser pessoas que vão determinar. Poxa, pastor, eu tenho um projeto, então eu vou determinar. O que é determinar? É eu me projetar, eu me lançar, é eu, com outras palavras assim, eu falar assim, eu vou fazer e vou fazer. Então a Bíblia fala que Salomão determinou no verso 1, pode deixar no verso 1, o Ian, e determinou Salomão edificar a casa do Senhor. Então quando Salomão ele começa o projeto, que a gente vai ver que foi um templo, que depois a rainha de Sabá vem visitar, que depois os homens lembram, tudo começou quando Salomão ele determinou. Ele tinha um projeto, durante esse projeto 4 anos se passaram, ele estava com o projeto em mãos, mas só que chegou um dia que ele determinou. Talvez eu e você esteja aqui hoje com um projeto dentro do coração, com um sonho, mas talvez você nunca determinou dizendo, meu Deus, agora eu vou executar esse projeto, eu vou determinar, está determinado. Esse ano, pastor, o meu projeto vai sair do papel. Esse ano, pastor, a minha promessa de estudar não ficará só na promessa, eu vou me matricular. Esse ano, pastor, o meu projeto de fazer determinada coisa vai sair, com outras palavras, do papel. Esse ano, pastor, está determinado, eu vou fazer, eu vou investir, eu vou verdadeiramente me qualificar, eu vou verdadeiramente fazer o que tem que fazer. Então tudo começou a partir da determinação. E Jó disse, determina tu algo, seja firme, e a luz, que é a palavra, que é Jesus, que é Cristo, e a luz brilhará nos teus caminhos. Então essa determinação ela é importante. Porque se eu e você, como Salomão, às vezes temos um projeto, e 4 anos ele ficou com o projeto em mãos, e ele durante esses 4 anos com o projeto, ele chega um dia, a Bíblia fala assim, determinou Salomão fazer.
Então às vezes essa determinação é importante. É quando a pessoa fala, poderíamos falar assim também, quando a pessoa determina, não pastor, a partir de hoje eu não vou mais lugar assim não. Mas como é relacionado à vida profissional, então a gente precisa entender que também, às vezes essa determinação é importante, irmãos. Às vezes você está com um projeto há muito tempo no teu coração, você não determinou o início dele. Talvez você esteja há muito tempo no teu coração dizendo, pastor, eu vou estudar, e até hoje você não determinou o início. Talvez até hoje você não determinou, sabe, dar início a esse projeto que você tem dentro do coração, esse sonho, essa mudança, essa reviravolta. Então essa determinação é muito importante. A Bíblia fala que Jesus, uma semana antes ali dele morrer, a Bíblia vai dizer assim: e determinou Jesus um firme propósito de ir a Jerusalém, até o Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus determinou um firme propósito de ir a Jerusalém. Hoje, o que você determinou? Qual o firme propósito que você tem determinado na tua vida? Sabe qual o firme propósito que você falou, pastor? Esse ano não passa desse ano, esse ano eu faço, esse ano acontece. Na verdade, pastor, eu determino e vai determinar agora. Agora, é determinar e ser o que, gente? Ser firme. É ser firme naquilo que você determinou. Pastor, eu vou fazer, porque as dificuldades virão, os desafios virão, você vai lidar com dificuldades, você vai lidar com, vamos dizer assim, com forças contrárias, você vai lidar com as mais adversas situações. Mas uma vez que eu e você estamos determinados, meu irmão, minha irmã, nada vai nos parar. Diga glória a Deus. Então tudo começa, aprenda isso, tudo vai começar no dia que você determinar. Com outras palavras, no dia que você falar assim, vai sair do papel. Vai sair do papel. Agora eu vou executar. E determinou Salomão construir lá. E determinou Salomão edificar a casa em nome do Senhor. Ou seja, determinou, vamos começar, vamos fazer, vamos executar, vamos agir, vamos lá, é agora que vai começar. No dia que as coisas na nossa vida vai mudar a partir do dia que a gente determinar, dar o primeiro passo. Vai ser agora, pastor. Então primeiro passo, então segundo passo, então terceiro passo. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Diga glória a Deus. Então coloque isso no teu coração. Não deixe os seus projetos só no papel. Não deixe os projetos que talvez você tenha recebido da parte de Deus só dentro do seu coração. Não deixe as coisas que você tem para fazer, sonhe em fazer, só guardado aqui dentro, que é importante. Mas determine, meu Deus, eu vou com que não seja hoje, mas que você determine, pastor, daqui 2 meses, daqui 3 meses, está determinado. Daqui 3 meses, daqui 2 meses, quando eu resolver uma situação, quando eu resolver a outra situação, está determinado. Ou seja, determinar é tirar o projeto do papel. Com outras palavras, eu vou executar, eu vou fazer, eu vou então para frente. Então determinou Salomão, o que ele fez? Ajuntou 70 mil homens de carga, 70 mil homens para cortar na montanha, 80 mil homens para cortar na montanha, 3 mil homens para ser inspetores entre eles, para ver se fazia direito. Então os projetos, eles começam a ser realizados a partir daquele momento que nós determinamos. Diga glória a Deus. Determine o início desse projeto seu que você tem, meu irmão. Determine esse início desse sonho que você tem dentro do teu coração. Determine o início, por mais que talvez você veja muitas dificuldades, determine o início daquilo que está dentro de você, pulsando, falando, meu amigo, falando, eu vou fazer, mas talvez você nunca tenha determinado esse projeto sair do papel, mas hoje a nossa vida muda. Diga glória a Deus. Então o primeiro passo de Salomão, ele determinou, olha para você ver como que a determinação era importante. Eu vou fazer, nós vamos fazer, vamos tirar do papel. Ele falou, vamos fazer. Segunda coisa que eu quero ensinar para você, capítulo 3, verso 1. Abra aí sua Bíblia e grifa aí na tua Bíblia. Pastor Paulo diz assim, tem coisas que a gente vai ouvir uma única vez. E é verdade, irmãos. Eu quero que você preste atenção nisso. Segunda lição:
para o sucesso de um sonho, de um projeto que você tem dentro do seu coração. Capítulo 3, verso de número 1. Vamos lá? Diz assim, olha lá, apareceu ali para você também. Leiam comigo. E o que, igreja? Começou Salomão, leia em voz alta, a construir a casa do... Aonde, hein? Jerusalém. No monte o que, igreja? Agora em voz bem alta, leia lá, olha lá. No monte Moriá, olha só. Onde o Senhor tinha mostrado a quem? Seu pai. No lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu, e começou a edificar no dia segundo, no ano quarto do teu o que, gente? Reinado. A segunda lição para a nossa vida hoje. Primeiro, tinha um projeto, então Salomão determinou construir a casa do Senhor, ou seja, ele tira o projeto do papel, ele começa a execução. Segunda coisa muito interessante que a gente observa é que quando Salomão ele foi executar o projeto, ele seguiu o projeto, porque a Bíblia não vai dizer que Salomão começou a construir o templo, ele começou onde queria. A Bíblia fala que quando ele começou a construir o templo, a Bíblia vai dizer assim, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira, em Ornã, o Jebuseu, no qual em 1 Crônicas, capítulo 28, a gente vê Davi entregando o projeto para Salomão. Então sabe qual que é o problema de algumas pessoas, às vezes? Que às vezes ela deu o primeiro passo, que é determinar, não, eu vou começar. Então, né, tinha um sonho, tinha um projeto, aí ela falou assim, pastor, eu vou fazer, aí ela vai e ela começa, ela determinou, começa. Mas só que às vezes a pessoa não é fiel ao projeto. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você. Se a pessoa fala assim, olha, é só um exemplo, se a pessoa fala assim, pastor, esse ano é um projeto meu, eu vou... vai entrar o ano de 2027, em janeiro de 2027, pastor, eu vou reformar minha casa, é um exemplo. Aí a pessoa fala assim, para que isso aconteça, está determinado, eu vou tirar esse projeto então do papel, eu vou executar, mas para chegar lá e dar certo, eu vou guardar uma quantia todo mês. Um exemplo que eu estou dando. Aí a pessoa fala assim, eu vou guardar R$200 por mês, é só um exemplo. Quando chegar em janeiro, né, o projeto vai ser realizado. Então a pessoa determinou. Entrou o primeiro mês, a pessoa foi lá, pum. Entrou o segundo mês, beleza. Às vezes quando entra o terceiro mês, passou por um aperto. A pessoa fala assim, não, eu não vou fazer. Vou guardar 100. Isso é exemplo, gente. Aí veio o quarto mês, a pessoa fala assim, 200 deu. Aí veio o quinto mês, deu 50, deu 300, deu 1000. Então, o que eu quero passar para você é, sabe, aprenda a seguir aquilo que você determina para a tua vida. Aprenda a seguir o projeto. Existem pessoas que às vezes, eu não estou falando de pessoas que perderam o emprego, passaram dificuldade, eu passo dificuldade, eu oscilo também, como eu também, o Anderson também oscila, isso daqui é para mim, mas só que eu e você precisamos aprender a ser, sabe, vamos dizer assim, fiel ao projeto, seja fiel a você. Então se você determinou, pastor, tudo bem, está determinado, eu vou resolver esse problema, e no mês tal, beleza, eu inicio aquele projeto, então você vai ser fiel a isso que você determinou. Então eu iniciei, para começar uma coisa eu preciso resolver isso, quando eu chegar lá, agora o que eu projetei? Eu projetei nesse mês, nesse ano, nesse dia, começar determinada coisa. Então às vezes a dificuldade da pessoa está, sabe, em executar aquilo que ela projetou para a tua vida, para o seu ano. Nós fizemos o projeto de vida, e eu quero que você seja sincero com você. Quantas pessoas estão indo atrás daquilo que projetou no projeto de vida?
Tem que ser fiel ao projeto. Então quando Salomão ele determina, ele inicia, ele pega lá os homens e começa o projeto, a Bíblia vai dizer que ele foi lá onde Davi deu o projeto para ele, falou: olha, é aqui, então vamos começar a obra aqui. Então é ser fiel ao projeto que você tem determinado para a tua vida. Então, pastor, eu vou fazer, eu vou executar, então eu vou e tal, e aquela coisa toda. Seja fiel, meu irmão. Você falou que esse ano você estudaria, estude. Você falou que esse ano você ia reformar a tua casa, seja fiel a esse projeto. Você falou que esse ano você ia ser mais constante, seja constante. Você falou que esse ano você faria alguma coisa, seja fiel ao projeto. É você que tem que ser fiel. Então às vezes o problema das pessoas é que elas determinam, elas dão o primeiro passo, mas diante do projeto, diante daquilo que ela projetou, diante daquilo que ela colocou para frente, olha, eu vou fazer isso e tal, aquela coisa, esse ano e tal, aquela coisa e tal, aquela coisa toda. Aí eu pego e falo assim: ah, meu Deus e tal, aquela coisa. Não, seja fiel. Seja fiel. Você falou que você quer ver outra coisa que às vezes as pessoas elas erram, né? Não sei se já aconteceu isso com você. A pessoa inicia o ano e fala assim: esse ano, pastor, eu vou ler a Bíblia toda. Aí a pessoa começa, determinou, aí vai lá, dia de 1º de janeiro de 2057. Aí a pessoa está lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. Aí começou a ler, começou o que, gente? Começou bem. Mas só que tem dia, irmãos, que a gente chega em casa, a gente está descansado. Então eu cheguei em casa hoje, eu estou bem. Aí eu falo assim: meu Deus, eu vou ler aqui agora, eu já estou lá, por exemplo, né, em Crônicas. Eu vou ler Crônicas capítulo 20 e 21. Aí eu estou bem. E no dia que você estiver cansado? Tem que ser fiel ao projeto. Eu falei que eu ia ler o ano todo a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia em 6 meses, em 3 meses. Mas pastor, o meu projeto é 1 ano, então eu não vou correr, agora também eu não vou perder o fio da meada, eu também vou ser fiel, é todo dia. Então todo dia eu chego lá, leio meus 2, 3 capítulos, meu devocional. Quando chegar em dezembro, se você e eu for fiel ao projeto que você estabeleceu, que você projetou, vai chegar no final do ano, você vai falar assim, na virada de ano: meu Deus, esse ano eu li a Bíblia toda. Mas só que tem que ser fiel no dia do cansaço, no dia do problema, no dia que você for para o hospital, no dia que você trabalhar, fizer hora extra, no dia que você tiver correr, né, atrás de criança, brincar. Tem que ser fiel ao que, gente? Ao projeto. Porque se nós não formos fiel àquilo que é o projeto, não vai sair do jeito que às vezes Deus tem para nós. Então verso de número 1 do capítulo 3, ó: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado para Davi, seu pai, no segundo lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Diga glória a Deus, pessoal. Seja fiel aos seus projetos. Pastor, esse ano eu falei que eu faria isso, esse ano eu falei que faria aquilo outro, esse ano tem gente que falou que emagreceria, é, não é? Eu já vi isso dentro de casa. Não, esse ano eu vou perder tantos quilos em tantos meses. Aí a pessoa começa, vem, aí o primeiro mês, aí passou o segundo, passou o terceiro, oscilou, ou seja, faltou firmeza no projeto que ela falou, ou que ele falou. Não estou falando que não tem dificuldade, eu estou falando que não tem dificuldade, gente. Não, eu estou falando que tem que ser firme, apesar de tudo que você vai enfrentar, irmão. Seja firme naquilo que você projetou, diga glória a Deus, só. Seja firme. Então se eu e você for firme, nós vamos chegar no final do projeto, diga glória a Deus. Não de qualquer jeito, vamos chegar no final do projeto dizendo: olha, eu determinei, eu comecei, eu iniciei, tirei o projeto dos planos, agora eu executei, agora eu estou firme, estou firme, aquela coisa toda, as dificuldades, adversidades e tal, mas fui firme, terminei, para a glória do Senhor. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Seja firme no seu projeto, seja firme naquilo que você determinou, seja firme naquilo que você falou com Deus, diga glória a Deus, gente. Terceira lição, agora você vai para 1 de Reis, capítulo de número 6.
Marca aí que depois nós vamos voltar lá. Vai, 1 de Reis, capítulo de número 6. Amém ou não amém, gente? Então Salomão determinou. Salomão começou a construção do templo, onde o projeto dizia que era. Então ser fiel ao projeto. Terceira lição agora, irmãos, eu quero que você compreenda essa palavra de sabedoria. Então 1 de Reis, capítulo 6, verso 7. Amém ou não amém, gente? Olha isso daqui. Diz assim, podemos? Diz assim, olha só então, verso de número 7. Eu quero que você leia em voz alta comigo a primeira e a segunda palavra. Vamos lá. 1, 2, 3. Calma aí. É só a primeira e a segunda. Vocês estão empolgados. Vamos lá. O que, igreja? Edificava-se a casa com pedras preparadas. Olha lá. Como traziam, ou seja, cortava lá nas montanhas e já trazia pronta. Como trazia, já as edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando há o que, igreja? Sabe o que eu aprendo aqui? Faz assim comigo, ó. Silêncio. Há um momento certo para nós falarmos as coisas, amém ou não amém, gente? Há um momento certo. O silêncio das coisas, ele é importante às vezes. Então tem gente que às vezes ela determinou, esse ano eu vou fazer isso, pastor, glória a Deus, aleluia. Aí ela está lá, está firme no projeto, mas só que o problema dela foi que ela falou para todo mundo. Aí tem gente que é legal, que vai te apoiar, que vai falar que legal, cara, e tal, aquela coisa. Mas tem gente que vai fazer o quê? Vai te jogar para baixo. Você é doido, você vai fazer isso e aquela coisa, não sei o quê. Então Salomão, quando construía o templo, a Bíblia está dizendo ali, ó, não se ouvia machado, não se ouvia instrumento de ferro, não se ouviu na casa quando a edificava. Então, enquanto o seu projeto estiver sendo construído, meu irmão, guarde silêncio. Fique só você, entre você e Deus, e as pessoas de verdade, que são seus amigos. Diga glória a Deus, gente. Fique em silêncio, fica guardado. Senão às vezes tem gente que fala assim, pastor, não sei por que deu errado. Contou para Deus e o mundo, aí entrou um zoião lá, deu errado. Recebeu uma palavra de desânimo, acabou, irmãos. Alguém veio e falou assim, você é doido de fazer isso? Aí entrou a dúvida no coração. Aí a pessoa falou alguma coisa, aconteceu. Meu irmão, aprenda a fazer as coisas no silêncio. Não dá o grito. Fala, eu vou construir o templo. Aí Salomão começou a construir o templo. Aí foi lá, começou a fazer. Cortava, se fazia. E fazia tudo. E ninguém ouvia lá. Não se ouviu, né, quando edificava a casa. Ninguém se ouviu. Depois, quando ficou pronto, todo mundo começou a falar, que templo é esse? Que templo é esse? Que é onde a rainha de Sabá foi ver. Entende? Então estou orando com alguém? Silêncio. Pastor, estou pedindo a Deus uma bênção, silêncio. Pastor, estou estudando, silêncio. Pastor, estou fazendo isso, silêncio. Ninguém tem que saber por que você está estudando ou para que você está estudando. Agora não. Depois vai saber. Depois, quando estiver pronto, aí você conta para todo mundo. Diga glória a Deus, pessoal. Então a importância de não contar as coisas antes do tempo, irmãos. Um grande problema que para muitas pessoas, nos seus projetos, nos seus sonhos, sabe, naquilo que precisa, é o que? Às vezes contar as coisas antes do tempo para as pessoas. Para as pessoas erradas. Aí contou para as pessoas erradas, aí começa a enfrentar dificuldade. E muitos desanimam às vezes. E por última lição, eu quero que você volte lá para 2 Crônicas. Capítulo de número 2 de novo.
Amém, gente? Encontraram? Segunda Crônica, marca isso daí para você meditar em casa. Segunda de Crônicas, capítulo 2, verso 4 agora. Vamos ler o verso 3 também. Diz assim, ó: e Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedos para edificar uma casa em que moraste, assim também proceda comigo. Bons relacionamentos Salomão está buscando. Agora verso 4, ó: eis que estou para edificar uma casa ao nome de quem, gente? Meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para holocaustos da manhã e da tarde, dos sábados, das luas novas, das festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetualmente obrigação de Israel. Agora pula para o verso de número 7. Manda-me, pois agora, homem sábio para trabalhar com ouro, homem sábio para trabalhar com o que, igreja? Prata, com bronze, com ferro, com púrpura, carmesim e também pedra azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá, em Jerusalém, os quais Davi meu pai já havia preparado. Pula para o verso 13. Ao Hirão respondeu: agora pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar, trabalhar com ouro, sabe trabalhar com a prata, com bronze, com ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em pano azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e também todas engenhosas invenções. Qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi meu senhor, meu pai, digam todos amém. Última lição, quarta lição e última lição. Irmãos, primeiro, Salomão determina, tira o projeto. Segundo, ele foi fiel ao projeto. Terceiro, ele pega e faz o quê? Constrói. A gente viu que ele edificou em silêncio, aprendemos sobre o silêncio. E agora, o que eu quero que você aprenda? Sobre a importância, irmãos. Estamos falando, como eu disse, de vida profissional aqui. Eu quero que você abra o coração para a importância da qualificação. Qualificação. Sabe, tanto em nós, ou se alguém vai fazer para terceiros. Aprenda uma coisa, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Existem coisas na nossa vida que vai chegar um momento que a gente vai ter que se qualificar, não tem como. Ou que vão precisar de uma mão de obra qualificada. Porque uma coisa, eu vou pegar esse exemplo, uma coisa é eu ir lá no salão de cabelo e cortar o meu cabelo e falar assim: olha, corta meu cabelo aí, e suponhamos que o cara está com o salão 2 meses. Poxa, cortou meu cabelo, 1 semana meu cabelo já cresceu. Que prejuízo isso me traz? Agora, outra coisa é eu pegar o recurso, um sonho meu, o recurso de um sonho meu, recurso de suor seu, aqui, Uma coisa é a gente pegar todo o recurso de um sonho, de um suor, e falar o seguinte: olha, está aqui para você. Agora, como que essa pessoa vai fazer? Porque tem coisas que, por exemplo, você vai falar assim: o cabelo não ficou bom, então amanhã cresceu de novo. Agora, tem coisas que você fala assim: poxa vida, foi o meu sonho, e agora, se eu for refazer, é 10 anos de novo. Porque para mim não é fácil, para vocês não são fáceis, para muitas pessoas não é fácil.
Então eu quero falar sobre a importância de se qualificar, ou então de ter uma obra de mão qualificada. Porque quando Salomão ele falou, vamos construir o templo, beleza, vamos lá. Aí vamos construir o templo. Aí o que ele faz? Ele envia um mensageiro a Hirão e fala o seguinte: mande-me um homem que saiba trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com pedras. Mande-me esse homem, né, para que trabalhe. Aí o Hirão corresponde: olha, eu estou te mandando um homem para que esse homem vá e faça tudo que você quer. E não só isso, o que você precisar, ele também é engenhoso, ele vai construir para você. Salomão, beleza, pode mandar. Aí o Hirão, o que ele vai falar? Ele vai falar no verso de número 15: manda para mim servos, os seus servos, o trigo. Manda para mim trigo, manda para mim cevada, azeite, vinho. Ou seja, é uma troca. Então o que eu quero passar para você, irmãos, a importância de se qualificar, a importância de eu me qualificar, a importância de você se qualificar, a importância de você fazer algo, pastor, sabe, é o projeto da minha vida, sabe, como eu disse aqui, às vezes, reformar minha casa. Então, cara, não se mete qualquer um, é melhor, não vai naquela que você vai dizer assim, meu Deus, é melhor às vezes o mais barato. Minha mãe dizia para mim assim: o mais barato sai o quê, gente? Sai caro. E é verdade. Às vezes as pessoas elas não olham para isso, e às vezes o mais barato sai caro. Se qualifique, meu irmão, se qualifique, minha irmã. Você está com um projeto, pastor, para esse projeto se realizar, sabe, chegar como tem que chegar no UP, vamos dizer assim, tá alinhado, pastor, está do jeito que o projeto está. Então, peraí, eu não tenho qualificação, então mande buscar lá com o rei de Tiro, lá, homem qualificado para mexer com ouro, junto com os sábios aqui da terra, manda lá. Ele não foi ignorante dizendo o seguinte, né? Não, vamos fazer aqui entre nós mesmos. E subiu o Salomão lá, que era o homem mais sábio da terra. Ele falou: vamos lá, eu mesmo vou fazer. Não, peraí, chama pessoas. Aí foi lá, chamou o cara lá, aí mandou o cara lá e tal, aquela coisa. Teve um preço, como vimos, mandou o cara lá, mas o cara subiu lá, foi lá e fez as obras de ouro, de prata, porque sabia, e ensinou também, era engenhoso. Então, eu quero falar sobre essa relação à vida profissional. Essa é importante se qualificar, meu irmão. Como profissional, se qualifique. Se é um projeto seu que você precisa de alguém, procure alguém qualificado. Diga glória a Deus, pessoal. Procure alguém qualificado. Procure alguém que está ali, que você sabe que você vai fazer bem, que você sabe que você vai fazer, poxa, eu vou confiar, e a pessoa vai, beleza, vai estrondar. Fechou. Então, bola. Procure se qualificar. Procure qualificação. Salomão entendeu isso. Nós temos obras com ouro, com prata, mas não temos mão de obra preparada para isso. Então vamos chamar. Aí chamaram. Aí foi e o projeto executou. Diga glória a Deus, pessoal. Isso também é importante na nossa vida. Amém, não amém, gente? Faça isso. Quer crescer, quer projeto, tem um projeto. Às vezes você está, assim como eu estou numa jornada, pastor, mas onde eu quero, ainda falta. Então vamos lá, o que eu preciso? Então, se é eu, se é alguém, se é assim, se é o outro, e assim a gente vai fazendo em nome de Jesus. Amém, não amém, gente? Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Coloca essa palavra no teu coração. Primeira lição: determine, tira o sonho do projeto, do papel. Alguém falou aí, tira o sonho do papel. Depois, seja fiel ao seu projeto. Amém, não é, gente? Projeto de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 10 anos, não interessa, mas seja fiel ao projeto. Depois, silêncio, guarda silêncio. Ninguém precisa saber, a não ser pessoas que vão me ajudar de verdade, vão torcer pelo meu bem. Quarto e último projeto: qualificação. Às vezes a qualificação, ela é importante para que projetos sejam realizados em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Levante sua mão direita aos céus e repita assim comigo. Diga: meu Deus. Diga: muito obrigado, Senhor. Diga: por essa palavra, por esse entendimento, por esse ensinamento. Diga: eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que para a minha vida o Senhor trouxe nessa manhã. Coloque a mão no teu coração, cubra o teu rosto e feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxeste. Salomão, Pai,
quando ele assumiu o trono, ele assumiu, Senhor, meu Deus, com um projeto. Assim como talvez hoje nós temos projeto dentro do nosso coração, sonhos que queremos realizar, Pai. E só será possível como Salomão também fez, no dia que nós determinamos em tirar esse projeto de dentro do coração. Talvez, Pai, nós estamos aqui há tanto tempo, nós carregamos um desejo dentro de nós, uma vontade, um sonho, um projeto de fato, e talvez nunca tomamos a decisão, meu Pai, de executar ele. Mas, meu Deus, que essa palavra nos ajude, Senhor, que essa palavra nos instrua, que essa palavra nos encoraje, Senhor. Aprendemos também, Senhor, nessa manhã sobre ser fiel, meu Deus, ao projeto, Pai, que aqui determinamos. Meu Pai, existem pessoas que às vezes iniciam, mas param no meio do caminho. Meu Pai, não é porque ela viu que aquilo não é para ela, ou que não convém, que se for assim tudo bem. Mas existem pessoas que param no meio do projeto, porque dificuldades, mas tudo tem dificuldade, Pai. Meu Deus, precisamos ser fiel aos projetos, executar conforme nós projetamos, ou procurar nos esforçar para que façamos conforme tudo aquilo que projetamos, Deus. Não é fácil, não é, mas se nós nos esforçarmos, tua palavra diz que nenhum esforço no Senhor ele é em vão. Aprendemos sobre a importância do silêncio. Há um momento, Pai, de fazermos tudo em silêncio, depois virá à tona, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, às vezes, a segurar, meu Deus, a nossa língua. E por último, Pai, aprendemos aqui também que haverá momentos em relação à vida profissional que vamos ter que nos qualificar, Senhor, ou que para a realização de um projeto vamos precisar de alguém qualificado. Meu Deus, então, que o Senhor nos dê esse entendimento, essa capacidade, e que cada dia, meu Deus, o Senhor venha nos dar mais entendimento para a glória, para a honra do Senhor, em o nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: meu Deus, diga: eu agradeço ao Senhor, diga por essa palavra, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, que Ele merece, em nome de Jesus, irmãos.